Pronto. Ok. Vamos recomeçar. Eu estou escutando vocês direitinho, deve ser problema na minha internet, então. Mas vamos lá. Acho que agora vai dar certo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse suporte avançado de vida na parada cardiorrespiratória. Por que eu coloquei suporte avançado? Porque o básico está dentro do avançado também. Então, a gente já engloba, já fala de tudo, né? Desde o básico até os cuidados mais avançados que são realizados nesse sentido, nessa patologia, nesse agravo, no caso, né? Desde a identificação da parada até o tratamento, né? Todo o processo de reanimação, até os cuidados pós-PCR, né? Os cuidados que devem ser tomados depois que o paciente volta da parada cardiorrespiratória. Então, a gente vai ver todos esses pontos, mais sucintamente, a parte teórica, né? Não tem como falar muito da parte prática, então a gente fala mais da teoria mesmo voltada a esse tipo de agravo. Voltado mais para as atualizações de 2020, né? Foi realizada a atualização no ano de 2020, a American Heart Association, né, que é a Associação Americana do Coração, que é ela que faz esses protocolos de suporte básico, suporte avançado de vida, que trata, né, desses cuidados em parada cardiorrespiratória, e a cada 5 anos ela faz essas atualizações. O protocolo que a gente utilizava até 2020 era de 2015, e no ano de 2020 saiu essa atualização. Já tem 2 anos, não foram alterações assim muito grandes, com um grande impacto, assim, que mudou muito o cenário da assistência na parada cardiorrespiratória, mas são atualizações que a gente pode utilizar na nossa prática clínica. Esse protocolo, como eu falei, ele é americano, então ele tem algumas particularidades que são americanas, tanto de estudo, de população, de epidemiologia, até a parte do tratamento, até a parte de tecnologia. Então, tem coisas que a gente precisa ter um senso crítico que não são aplicadas a nós, a nossa realidade aqui do Brasil. E, como o Brasil é muito grande, principalmente na nossa região, principalmente a região interiorana, que não tem, às vezes, muito recurso, em cidades menores, como em grandes centros do Brasil. Então, a gente tenta aplicar essas atualizações, essas evidências, da melhor forma possível, mas a gente também não pode fechar os olhos e tentar fazer tudo que o protocolo pede, porque às vezes não é a nossa realidade. Então, a gente vai fazendo esse link aí da teoria com a prática e trazendo também mais para a parte do extra-hospitalar, do APH, que é o caso de vocês. Então, também não adianta ficar falando, às vezes, de alguns cuidados que o protocolo traz, que são mais cuidados do ambiente hospitalar. Tem recursos que são do ambiente hospitalar e tem intervenções que realmente não são do APH. Então, a gente não vai se ater a isso, a gente vai voltar mais para o ambiente extra-hospitalar, voltar para a nossa realidade. Aí, pode passar, já? Trouxe rapidamente aqui, sempre que eu falo desse tema, eu gosto de trazer essa imagem, essas duas imagens do coração, na verdade, só para revisar que o coração ele tem uma atividade mecânica e uma atividade elétrica. E na parada cardiorrespiratória, tanto a parte mecânica quanto a parte elétrica, e às vezes apenas uma das duas, elas são comprometidas. Na parte mecânica, essa parte de contratilidade do músculo cardíaco, de átrio, ventrículo, de parede mesmo da parte mecânica, até na parte da capacidade elétrica que esse coração tem. Então, às vezes, na parada cardiorrespiratória, pode atingir um, atingir o outro, ou atingir os dois. Então, só para a gente revisar mesmo essa capacidade que o coração tem para a gente desenrolar aí nas próximas coisas que a gente vai falar aí no momento. Pode passar também, né? Essa parte mesmo é só para revisar essa parte da eletrofisiologia cardíaca. A definição de PCR ela não muda no ano de 2020, então ele mantém a mesma, o protocolo mantém a mesma definição, que ela é definida como a ausência de atividade mecânica efetiva do coração. Então não quer dizer que o coração ele não tem atividade mecânica, que o coração ele não está batendo. Às vezes ele pode ter uma atividade mecânica, mas essa atividade mecânica ela não é efetiva,
Ou seja, não é uma atividade que gera pulso, que gera pressão, que gera perfusão dos órgãos. Então, essa definição ela não muda, e não muda também os critérios para diagnosticar e confirmar a parada cardiorrespiratória, que é, primeiro, responsividade, né? Tem que ter ausência de responsividade esse paciente em parada cardiorrespiratória. Então, um paciente consciente, uma vítima consciente, ela não tem parada cardiorrespiratória. A ausência de respiração também é o segundo ponto. Então, o paciente ele não vai estar respirando, ou ele vai estar em respirações agonizantes, que é o gasping, né? Que a gente popularmente fala que o paciente está gaspinhando. Então, aquelas respirações agonizantes também não são consideradas respirações efetivas, então não são considerados movimentos ventilatórios efetivos. E o pulso central detectável. Então, na ausência desses 3 fatores, o paciente encontra-se em parada cardiorrespiratória. Lembrando que é pulso central, né? Não é pulso periférico, porque diante de muitos agravos, o primeiro pulso que essa pessoa perde é o pulso periférico. Então, ainda se mantém a utilização do pulso carotídeo, né? Para identificação dessa parada cardiorrespiratória. Então, essa definição não muda, permanece a mesma, né? Essa definição que a gente já conhece. Pode passar, gente. Sempre eu trago também esse gráfico ele se manteve no protocolo, que é um gráfico que mostra o tempo de parada cardiorrespiratória em relação à sobrevivência. Na parte de baixo do gráfico, na horizontal, a gente vê o tempo, e nessa parte de cima a gente vê a sobrevivência em porcentagem. Então, a gente consegue perceber que quanto mais tempo o paciente ele passa em parada cardiorrespiratória sem assistência adequada, ele diminui as suas chances de sobrevida. E quando chega ali nos 10 minutos de parada não assistida, esse paciente aí já tem praticamente 0 chance de sobrevivência. Às vezes ele pode voltar, mas com um prognóstico muito reservado, com sequelas neurológicas importantes. Então, por isso a importância de que se mantenha e que a gente se atualize para que essa reanimação ela seja feita da forma mais correta possível. Porque não adianta reanimar o paciente de qualquer forma, às vezes de uma forma não adequada, ele voltar com sequelas, né? A gente quer que essa vítima volte e volte bem, ela volte com suas atividades cerebrais mantidas, e não volte com sequelas, acamado, dependente de ventilação mecânica, que é o que acontece muitas vezes. Então, por isso a importância tanto do reconhecimento precoce, que no APH é de extrema importância, porque muitas vezes quem reconhece não é a equipe de saúde, quem vai reconhecer é um familiar, quem está passando ali no momento. Então, às vezes, quando o serviço chega, esse paciente ele já está em parada cardiorrespiratória há muito tempo, sem a devida assistência, né, que tem que ser realizada. Então, por isso a importância de que a gente reconheça e trate de forma correta o mais rápido possível. Pode passar, já. Dá só um cliquezinho de novo, né, que vai aparecer um efeitozinho. Obrigada. Nesse slide, a gente consegue ver as cadeias de sobrevivência na parada cardiorrespiratória, que são os passos, né, que devem ser tomados tanto no ambiente intra-hospitalar, que é a primeira cadeia, que aparece aí no slide, da parte de cima, e essa que eu circulei é do ambiente extra-hospitalar, que é o que a gente vai se ater mais hoje aqui nesse nosso encontro. Essa cadeia de sobrevivência, ela muda de acordo aí com o ambiente que esse paciente para. Então, aí no ambiente extra-hospitalar, como a gente consegue ver, tem algumas diferenças, algumas mudanças, porque vai depender aí de onde esse paciente está. Dentro do hospital, ele tem uma certa assistência, já está assistido de certa forma, e no ambiente extra-hospitalar ele não vai estar assistido, né? O socorro vai até eles, pode demorar um tempo até que esse socorro chegue. Então, ela manteve os 5 primeiros passos dessa cadeia e colocou um último passo. Um último passo importante que entrou nessa cadeia foi a recuperação. E por isso que a gente chama a atenção, né, desse cuidado, porque
No extra-hospitalar é tudo muito rápido, né? A gente faz aquele atendimento, às vezes deixa o paciente no hospital, e aí lá que ele vai ser tomado esses cuidados, né, de recuperação. Então, o cuidado pós-PCR que era trazido, ele é mais ali naquele momento que o paciente para, mas essa recuperação, às vezes, ela perdura por muito tempo, de avaliar consequências neurológicas que esse paciente tem. Então, entrou essa recuperação como elo da cadeia de sobrevivência. No extra-hospitalar, a primeira parte é o acionamento do serviço médico de emergência, né? Que quem vai fazer isso é um leigo, geralmente, vai acionar e ele vai fazer esse reconhecimento. Primeiro passo é a reanimação de alta qualidade, desfibrilação precoce, quando indicada, né? E já faz parte da equipe de saúde mesmo, que vai prestar ali os primeiros atendimentos a essa vítima. Ressuscitação avançada desse paciente também. Aí entrando o choque, caso seja uma equipe avançada, né? O choque com desfibrilador manual, medicações, intubação orotraqueal. Então, entre esses cuidados avançados, o cuidado pós-PCR, né, que geralmente é, às vezes, até tomado dentro da própria ambulância, quando esse paciente volta ainda, sob os cuidados da equipe do 192, e a recuperação, que aí fica a cargo das unidades hospitalares e esse cuidado continuado que é tomado por muito tempo. Então, o que mudou foi que entrou essa recuperação nessa cadeia de sobrevivência, e tanto na intra quanto na extra-hospitalar. Pode passar, já. Trouxe aqui também para falar rapidamente sobre as causas da PCR, porque o protocolo sempre bate da gente identificar a causa da PCR. Mesmo que o protocolo traga um tratamento único para todos, independente da causa, geralmente a causa dessa PCR, a gente precisa tentar identificar para tratar essa causa base, porque sempre o protocolo traz. São sempre as mesmas medidas, mas ele traz tratar a causa base assim que possível. Então, se manteve esses mesmos passos, esse mesmo mnemônico, que é o 5H5T, que já está aí com a gente faz muito tempo, não mudou, se manteve esses mesmos causas de parada reversível, né? Que tem as causas de parada que não são reversíveis, que não tem o que a equipe de saúde possa fazer nesse sentido, mas essas causas reversíveis aí, a gente pode conseguir tratar tanto a parte de suporte básico quanto a parte de suporte avançado. Dentro do contexto aí de ambiente extra-hospitalar, a gente chama a atenção principalmente para hipovolemia, no caso de trauma, principalmente, uma das principais causas de parada. Então, por exemplo, uma hemorragia insanguinante devido a uma amputação traumática é muito claro, né, evidente para a gente, a olho nu a gente consegue ver. Mas muitas vezes, por exemplo, dependendo da clínica do paciente, ele pode ter uma hemorragia interna importante, seja por um trauma, seja por uma patologia clínica. E aí essa hipovolemia vai levar à parada cardiorrespiratória. Uma das principais causas. Outra da principal causa de morte e de parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, a hipóxia. Seja principalmente por causas clínicas aí na pandemia a gente viu um boom muito grande, né, por conta da Covid, que uma das principais manifestações clínicas era síndrome da insuficiência respiratória aguda grave. Então, essa hipóxia ficou muito presente, mas é a principal causa de morte no trauma, né, dentro do ambiente extra-hospitalar. As outras causas não são muito comuns da gente ver, pelo menos na minha prática, eu não via muito, mas acontece. Mas essas duas são as mais, de longe, as que mais causam parada cardiorrespiratória. No trauma também, a tensão no tórax, né, que é o pneumotórax, é muito comum, é muito frequente. Toxinas também, muitas vezes por tentativa de autoextermínio, por envenenamento, também pode ser comum nesse ambiente extra-hospitalar. E o tromboembolismo cardíaco, que é o infarto, né? Tá tromboembolismo só para ficar bonitinho o T, mas é o infarto que também acontece bastante no ambiente extra-hospitalar e precisa ter essa atenção diante desses cuidados. Mas todas essas causas, elas são causas reversíveis de PCR que a gente
precisa pelo menos conhecer para que a gente saiba pelo menos identificar, já que a identificação faz parte também do tratamento. Pode ir passando, já só tem umas imagens dessas causas, a gente não vai ficar falando, porque senão gasta muito tempo. Pode ir passando. Hipovolemia, hipóxia, eu coloquei as que eram mais comuns no trauma, toxinas também, tromboembolismo cardíaco, como eu já havia falado, e aí a gente vai se ater mais essa questão mais da teoria da prática. Primeira coisa, como eu já tinha falado anteriormente, sobre a identificação da PCR não mudou, né? Primeira coisa vai se identificar a responsividade dessa vítima, chamar essa pessoa pelo nome, chamar essa pessoa de uma forma mais vigorosa, né, sacudindo pelos ombros. Se a pessoa ela não está responsiva, a gente já parte para o segundo passo, que é observar a ventilação, se há movimento da caixa torácica. Não havendo movimento da caixa torácica, se avalia o pulso. Claro que na prática a gente faz isso meio que automático, meio que simultâneo as três etapas, mas didaticamente é nessa ordem. E aí a gente passa para o pulso. No pulso a gente vai identificar, como eu falei anteriormente, um pulso central, né? No adulto é indicada a observação do pulso carotídeo, que é um pulso mais próximo do coração, e se não tiver pulso carotídeo, não tem mais nenhum outro pulso, porque se o pulso carotídeo, que é o que está mais próximo do coração, não tá conseguindo, o coração não está conseguindo dar pulso carotídeo, os outros pulsos não vão existir. Então, se mantém esse pulso carotídeo, e aí, na ausência dessas três sequências aí, o paciente ele vai ter parada cardiorrespiratória. Porém, se o paciente ele tiver, por exemplo, irresponsível, ventilando, sem ventilação, né, sem movimento da caixa torácica, e ele ainda tiver pulso, ele não tem parada cardiorrespiratória, né? Tem apenas em parada respiratória. A gente pode passar o slide, acho que no próximo vai ter mais. Pronto. Acho que o slide deu uma desconfigurada, mas não vai atrapalhar a apresentação, não. Na ausência de responsividade e na ausência de movimento respiratório, esse paciente ele vai ter parada respiratória. E por que eu trouxe essa assistência à parada respiratória? Porque na prática da gente, a gente vê que na parada respiratória o paciente evolui muito rápido para a parada cardiorrespiratória, né? Na maioria das vezes. Não é uma situação que se reverte de forma sozinha, paciente por si próprio. Porque esse paciente, na falta de oxigênio, o coração ele não tem substrato ali para funcionar e ele para. Então, por isso que a gente precisa identificar, mesmo na presença de pulso, essa assistência ela tem que ser tomada, né? Dar esse oxigênio suplementar para esse paciente. Tanto aí na questão, na parte da abertura das vias aéreas desse paciente, né? Pelas técnicas que a gente já vê, já faz bastante. A primeira que tem aí em cima, próximo ao título, a manobra de chin lift, que é a hiperextensão da cervical para abrir a via aérea, que é contraindicado em pacientes de trauma, né? E logo abaixo a gente tem aí a foto da manobrinha de jaw thrust, que é utilizada em pacientes vítimas de Lore, seu microfone fechou. Pronto, voltou, né? Aham. Por que esse negócio tá fechando sozinho? Eu não sei. Não sei o que é. Então, a gente precisa... Vocês escutaram a parte das manobras? Sim. Pronto. Então, as manobras de abertura das vias aéreas, né, elas têm essa função de promover realmente a abertura da via aérea dessa vítima para que o ar passe, né? Para que o suporte de oxigênio que a gente está ofertando, ele aconteça de forma correta. Porque não adianta a gente ofertar o 2, por exemplo, através de uma máscara, enfim, seja qual for o suporte para fazer a oxigenoterapia,
e a via aérea está fechada. O paciente está com o queixo totalmente aqui perto do tórax, tá todo torto, então o ar ele não vai passar. Então, a principal coisa, a abertura da via aérea. A via aérea aberta, aí a gente já passa por suporte de oxigênio. Nesse slide também a gente tem as canulazinhas de Guedel, né, que também podem ser utilizadas nesses pacientes que estão inconscientes para promover essa abertura da via aérea, dificultando a queda da base da língua do paciente, que às vezes o paciente está inconsciente, pode utilizar essa cânula junto com outro dispositivo. E aí, dentro de um contexto de parada respiratória, onde o paciente não tem drive respiratório, ou seja, ele não consegue puxar o ar, né? Então, não adianta colocar, por exemplo, uma máscara, nenhum suporte desses mais simples, catéter, muito menos, máscara reservatória, porque o paciente ele não tem drive, ele não consegue puxar o ar. Então, aquele ar ele vai ficar ali todo por fora da cavidade respiratória do paciente, ele não vai conseguir chegar a atingir o pulmão. Então, é necessário fazer suporte de oxigênio através de via aérea avançada, no caso, por exemplo, de uma unidade de suporte avançado, onde tem um profissional que faz esse tipo de assistência, ou a ventilação por pressão positiva de início, através do dispositivo bolsa válvula máscara, né, mais conhecido popularmente por nós aí, como AMBU, né, o AMBU que a gente utiliza. Então, diante de um contexto de parada respiratória, a utilização do AMBU ela é importante para que a gente forneça o oxigênio que esse paciente precisa através da pressão positiva que o AMBU faz quando a gente aperta a bolsa e mande ar para dentro desse paciente. Pode passar, já acho que tem um próximo slide mostrando. Pronto. Então, o AMBU, né, nessa imagem aí, a gente já está mais careca de conhecer ele. Eu deixo a imagem só para ilustrar mesmo. Mas quando a gente faz a pressão, esse ar ele entra, né? E aí faz a ventilação desse paciente quando ele não consegue fazer por si. Importante nesse contexto, observar a elevação do tórax. Se o tórax não está expandindo, quer dizer que esse ar ele não está conseguindo entrar dentro do pulmão desse paciente. Então, a gente precisa ver esse feedback. O protocolo ele trouxe esse adendo maior, essa observação maior para esse feedback que a gente precisa ter, tanto em relação à compressão quanto em relação à ventilação. Não adianta só ventilar, a gente precisa ver realmente se está elevando o tórax, a gente precisa ver realmente se esse ar está realmente entrando para o pulmão, porque não adianta ventilar e a máscara está toda frouxa, está saindo para fora ali na parte da face do paciente, então não está surtindo efeito. Então precisa ver se está havendo realmente a elevação do tórax do paciente. E aí não mudou, é a mesma relação de ventilação que já tinha antes, que é uma ventilação a cada 6 segundos. E aí, importante também não hiperventilar. Por quê? Porque a hiperventilação, às vezes a gente ali naquele momento de ansiedade, de tentar atender, acaba hiperventilando, geralmente a gente faz mais do que deveria, e esse excesso de ar entrando no pulmão, o pulmão não consegue comportar, então ele acaba indo para o trato gastrointestinal, vai para o estômago, o paciente faz broncoaspiração, vomita e acaba piorando o quadro. Então, é importante não hiperventilar. Aquela técnica que é bem famosa do 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, que a gente aprende, pelo menos mentalmente, para que a gente não ventile demais esse paciente. E aí tem Você gosta? Oi. Tá chamando mil vezes. O do teu tá saindo. Pelo menos. Oi? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que não, Lore, pode Acho que foi sem querer, né? Foi. Então, no caso de uma parada respiratória aí, como o paciente não tem drive, geralmente vai necessitar de uma via aérea avançada para que esse paciente ele tenha um suporte de oxigênio ali avançado, porque não dá para ficar ambulando o paciente por horas. Então, se ele não volta, precisa de garantir essa via aérea avançada, né? Se não for, se não tiver o profissional responsável por isso, aí a gente precisa avaliar sempre, né? Como já é costume de vocês, pedir suporte e dar
da unidade avançada para que essa assistência ela seja feita a mais completa possível. Pode passar, já. Pode passar de novo. Eu acabei esquecendo de tirar essa parte. Pronto. Então, entrando agora em PCR mesmo, né, na parada cardiorrespiratória em si, onde não há onde não há pulso, né, então não há a atividade mecânica efetiva do coração, a gente vai falar um pouquinho dos ritmos dessa PCR. Por quê? Porque a depender do ritmo que esse paciente se encontra, ele vai receber o choque ou não, né? Coisa que a gente já está assim, muito acostumado na prática, mas nunca é demais falar, né? Em relação aos ritmos, a gente tem 4 ritmos de parada. No ambiente extra-hospitalar, os ritmos chocáveis, eles são mais comuns, né? Pelo menos o que a literatura traz. A gente não vê muito na prática esses ritmos chocáveis, porque geralmente eles terminam muito rápido, eles passam muito rápido. Então, às vezes, quando a ambulância chega, esse ritmo chocável já acessou, e aí o ritmo se torna não chocável. Mas como na maioria das vezes, muitas paradas no ambiente extra-hospitalar, elas são causadas por infarto, por causas mais agudas, então muitas vezes o paciente para em ritmo chocável mesmo. Então, a importância desse reconhecimento precoce entra nesse quesito novamente. O primeiro ritmo dos ritmos chocáveis que a gente tem é a fibrilação ventricular, que quando a gente conecta lá no desfibrilador manual, que geralmente mostra, né, na telinha o ritmo que esse paciente se encontra. Essa primeira imagem de cima, essa preta e branca, é um ritmo bem desorganizado. O coração está fibrilando, como se fosse tremendo mesmo. Então, nesse contexto, precisa do choque, porque o choque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o coração ele reassuma o ritmo normal dele. Lá no início eu falei que a PCR é a ausência de atividade mecânica efetiva, ou seja, nesse caso, não está tendo atividade mecânica efetiva, porque o coração ele precisa fazer sístole, diástole, contrair e relaxar, contrair e relaxar. Numa fibrilação, o coração ele não está contraindo e relaxando, ele está como se fosse tremendo. Então, ele não consegue gerar pulso, não consegue mandar sangue para os órgãos, para as extremidades. Então, isso pode acabar levando a isso, na verdade, acaba levando a um contexto de parada cardiorrespiratória, porque o coração ele não está desempenhando sua atividade que deveria desempenhar, que é, né, a famosa FV. Logo abaixo, aí no slide, a gente tem a taquicardia ventricular sem pulso, que é a segunda imagem, que está o quadriculado em vermelhinho. Na taquicardia ventricular sem pulso, a gente tem uma atividade mecânica um pouco mais organizada, no sentido que é regular, vocês podem conseguir ver que é regular os batimentos, porém ele é muito rápido, por isso que é uma taquicardia e ele não consegue gerar pulso, porque o coração está batendo tão rápido que ele não consegue se encher novamente. Então, isso acaba não gerando pulso também. Por isso, esses dois ritmos, eles são passíveis e necessitam do choque. Tanto realizado pelo DEA, né, nas unidades básicas, que as unidades básicas possuem o DEA justamente para isso, para que esse ritmo chocável ele seja revertido mais rapidamente, porque os ritmos chocáveis eles trazem um melhor prognóstico para o paciente. Se ele for chocado rápido, a chance dele voltar é muito maior. Então, por isso a importância do DEA na unidade básica e a importância do desfibrilador manual na unidade avançada. Então, nesse sentido, a importância dessa desfibrilação rápida, porque esse ritmo ele acaba muito rápido, ele dura pouco tempo. Então, ele acaba evoluindo rapidamente para uma atividade não chocável e aí acaba dificultando ainda mais o retorno à circulação espontânea. Meu microfone entrando mudo de novo, só que dessa vez eu vi. Eu acho que alguém está silenciando todos os microfones. Eu acho que deve ser isso mesmo. Ou alguma coisa automática, não sei. Mas aqui apareceu para mim, aí eu desativei rápido. Beleza. Acho que de tempos em tempos isso vai acontecer, mas agora eu tô mais esperta com relação a isso.
E a gente tem os ritmos não chocáveis, que são os ritmos que não são passíveis, né, de choque, nem pelo DEA, nem pelo desfibrilador manual. Então, é aquele ritmo que quando a gente coloca as pás do DEA ou do desfibrilador, mas principalmente do DEA, porque o DEA não vai acusar o choque, ele não vai indicar o choque, na verdade. Então, é aquele ritmo que não há necessidade. Muitas vezes em filme, em novela, tá aquela linha reta, como na última imagem aí, e choca. Que é uma coisa que passa errado para a população acaba tendo essa fantasia de que sempre vai ter que chocar, que não é verdade. A gente tem os dois, atividade elétrica sem pulso. Quando a gente tem aquela atividade elétrica lá do coração, o coração tem ritmo, mas ele não consegue contrair por alguma forma, por algum motivo. Então, ele não tem atividade mecânica e gera uma ESP. Então, quando a gente olha no monitor, quando a gente olha no desfibrilador, a gente vê aquele ritmo bonitinho muitas das vezes. Mas quando a gente vai olhar o pulso, o paciente não tem. Então, muitas vezes a gente se engana quando a gente vê o ritmo bonitinho, monitoriza o paciente, vê o ritmo, mas ele está parado. Por isso a importância de verificar o pulso dessa vítima. E a última, o pior de todos, o que tem o pior prognóstico, a sistolia. A sistolia é o ritmo de prognóstico mais reservado, quando a gente não tem nem atividade elétrica, ou seja, não está disparando nada, nem atividade mecânica. Aquela famosa linha reta, né, que passa nas novelas, nos filmes, faz o monitor apita e deixa aquela linha reta, onde o prognóstico desse paciente é bastante reservado, muitas vezes causado por hipóxia, pacientes acamados, que já têm muitas múltiplas comorbidades. Então, é o pior de todos, é o ritmo que é mais difícil de se reverter essa PCR. Pode passar aí, de novo. Pode passar de novo aí. E aí, o que a gente traz? Atenção para a cagada. Essa cagada, né, aquele mnemônico bonitinho para a gente sempre observar cabo, o ganho e a derivação numa sistolia. Por que o cabo? Porque muitas vezes desconecta um cabo ali, principalmente dentro da ambulância, que é pequeno, que às vezes tem mais gente, aí alguém vai passar, desconecta um cabo, desconecta do desfibrilador. E aí o que acontece? Às vezes fica uma linha reta, só que aquele paciente não está em assistolia, é porque desconectou alguma coisa. Então acaba que fica sem o sinal, né, daquela derivação daquele eletrodo e acaba fazendo uma linha reta. Então, atenção para os cabos, sempre que a gente vê uma linha reta, olhar se está realmente tudo conectado, se está conectado tudo no paciente, se está conectado no desfibrilador bonitinho. O GAR, né, do ganho. Então, às vezes, o ganho daquele monitor ele está muito pequeno, então fica uma linha muito pequena e a gente não consegue ver o traçado eletrocardiográfico de forma correta. Então, se atentar para ver se esse ganho está correto, deixar sempre programado o monitor já bonitinho num ganho maior para que a gente consiga ver de forma correta, e dar de derivação. Então, às vezes, naquela derivação, ele não está com um ritmo muito bom, mas mudando de derivação, a gente consegue ver um ritmo adequado. Então, visto tudo isso, a gente consegue realmente definir que o paciente está numa sistolia, porque às vezes ele não está. Muitas vezes na UTI mesmo eu já vi paciente que estava deitado, acordado, estava uma linha reta no monitor, o pessoal achou que ele estava parado. Mas ele não estava parado, porque a monitorização dele não estava adequada, não estava conectado da forma correta. Então, qualquer desconexão pode gerar uma pseudoassistolia, uma assistolia falsa. Então, é importante a gente ver isso para não acabar fazendo uma assistência que não deveria ser feita, né? De forma equivocada para esse paciente. Pode passar, gente. Meu áudio agora tá conseguindo. Vocês estão conseguindo escutar bem, né? Então, aí eu trouxe só essa imagem bonitinha mesmo aí da posição das pás, da posição das pás para o choque também, né? Região paraesternal, região inframamária, nessa segunda imagem de baixo. E a carga também, né? Tem alguns tipos de desfibrilador, bifásico, outros monofásicos, então a gente precisa se atentar a isso para que a carga ela seja dada de forma correta para que esse paciente receba a melhor assistência possível. Então, a gente precisa sempre se atentar a essas questões do desfibrilador, né? Quando é o desfibrilador manual,
se ele é bifásico ou se é monofásico, para selecionar a carga de forma correta. Pode passar, gente. E aí, o nosso DEA, né? O querido DEA, que já tem tudo bonitinho, todas as instruções de posicionamento de pás. Ele é um recurso muito bom, porque ele é muito didático, ele possui poucos botões, só os necessários mesmo. Então, acho que o DEA veio para somar bastante, né? E ele salva muitas vidas, né? Porque às vezes a unidade básica que vai primeiro prestar um socorro numa parada caixa respiratória, que muitas vezes o informante ele não passa a informação de forma correta, ou esse prognóstico desse paciente muda rapidamente durante o deslocamento da ambulância, quando a básica chega a uma parada. Então, muitas vezes o DEA salva mesmo, porque a equipe consegue colocar e reverter essa parada, esse ritmo chocável, mais rápido possível. Pode passar já, por favor. Eu só trouxe, eu acho que, não sei se vai conseguir dar para passar, tenta passar para mim já, dar um play. É só um videozinho rápido que mostra quão rápido um ritmo de chocável, né, um ritmo chocável, ele muda rapidamente para um ritmo não chocável. Esse paciente provavelmente estava com um IAM, né, a gente consegue ver um super DST aí, e aí ele vai evoluindo para uma arritmia, e aí ele evolui para um ataque cardíaco ventricular mais para frente, e rapidamente ele fibrila e entra num ritmo não chocável. Então é muito rápido. Por isso a necessidade dessa identificação precoce, mais rapidamente possível. Então aí ele entra num ataque cardíaco ventricular, já evolui para uma fibrilação, né, rapidamente, e isso não dura muito tempo. Aí depois ele já entra em assistolia. Aí a amplitude dessa onda ela vai diminuindo, né, até que o paciente não entre na assistolia. E aí, a reversão desse quadro de assistolia ele é muito mais difícil do que num ritmo chocável mesmo, né? No ritmo de fibrilação e de taquicardia ventricular sem pulso. Pode passar, a gente já finalizou. Pode passar novamente. Então, no caso da identificação da falta de responsividade, da ausência de ventilação efetiva, na presença de gasping e na ausência de pulso central detectável, esse paciente está em parada caixa respiratória mesmo, a gente já viu os ritmos. E agora a gente fala um pouquinho da reanimação em si, né? Primeira coisa, não mudou também no protocolo essa frequência, a profundidade, se mantém as mesmas. Frequência de 100 a 120 compressões por minuto, profundidade de 5 a 6 centímetros, se mantém a mesma, não mudou nada, região inferior aí do externo, né, a posição das mãos, região hipotenar, não mudou nada. E aí, essa região que é realizada a compressão, muitas pessoas querem se deslocar um pouquinho para o lado esquerdo do peito, né, por conta dessa imagem que a gente tem que o coração ele fica mais para o lado esquerdo, mas na verdade não é. Então, região central do peito, a compressão, essa relação da compressão não mudou. A gente precisa se atentar a estar com os cotovelos sempre estendidos para que essa pressão, essa força que a gente impõe vá para o paciente, não se distribua nos nossos braços, está próximo ao paciente, como nessa primeira imagem. Coisa que a gente vê mais na prática, que não dá para ficar falando muito. Mas essas questões de frequência e de ritmo não mudou. Se mantém as mesmas, de 100 a 120 compressões por minuto, e a profundidade de 5 a 6 centímetros. Ventilação também não mudou no protocolo, sem via aérea avançada, né? Quando a gente utiliza o AMBU, continua o famoso 30/2, 30 compressões para 2 ventilações, e com a via aérea avançada também não mudou, né? Quando o paciente ele já se encontra entubado ou no uso de uma máscara laríngea, por exemplo, pode ser e utilizar essa ventilação, ela vai ser feita uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, como no caso da parada respiratória. Então, se mantém a mesma coisa. Com relação à frequência, geralmente a gente tende a fazer mais compressões do que o necessário.
Então, o protocolo ele trouxe bastante isso, como eu falei anteriormente, dessa questão do feedback. Eles trazem questão de capnografia, essas coisas que não são da nossa realidade, não tem como ter, nem nos hospitais que aqui mais no interior não tem essa questão de capnografia. Então, no serviço pré-hospitalar também não tem. Mas esse feedback ele pode ser dado por um colega que está ali do lado. Se você vê que seu colega está cansado, por exemplo, se você mesmo vê que você está cansado, precisa revezar, precisa trocar. Se você vê que o colega não está fazendo a compressão de forma correta, porque às vezes a gente está ali fazendo, a gente cansa, às vezes não está na profundidade correta, às vezes está muito rápido, às vezes está muito devagar. Esse feedback é importante para que essa reanimação ela seja mais efetiva possível. Então, é importante que a gente esteja sempre corrigindo. Tem gente que não gosta de ser corrigido, tem gente também que não gosta de corrigir por medo do outro não gostar. Mas é importante que a gente trabalhe em equipe no sentido de que essa correção não é questão de ego, não é para diminuir o outro, é para que essa assistência ela seja feita da forma mais correta possível e traga benefícios para esse paciente. Porque muitas vezes a gente que está fazendo, a gente não consegue ver, né, por conta do cansaço, porque a gente está ali prestando aquele cuidado. A questão da hiperventilação também é importante, tanto na parada respiratória quanto na cardiorrespiratória. Não ventilar demais o paciente, isso é importante, observar a expansibilidade da caixa torácica, todas essas questões para que essa reanimação ela seja feita da melhor forma possível, que esse paciente ele volte com menos sequelas possível à circulação espontânea. Pode passar, gente, por favor. Então, esse é um videozinho também que mostra aí a importância de se fazer a compressão de forma correta, na profundidade correta. Aí no cérebro, na região da cabeça do paciente, vocês estão vendo que está acendendo e está mostrando que o sangue está chegando na cabeça quando é feito de forma correta. E aí ele vai começar a fazer de forma incorreta e a gente consegue ver que o sangue ele não chega mais na cabeça. A imagem está meio travando, mas dá para perceber que o sangue ele não chega mais na cabeça. Isso quer dizer que quando é feito de forma incorreta, na profundidade incorreta, na frequência incorreta, o sangue ele não chega no cérebro, que é a principal função, o principal objetivo da reanimação é que o sangue chegue ao tecido cerebral para que ele não morra, porque ele é um tecido muito sensível, então ele morre muito rápido na falta do oxigênio e na falta do sangue. Então, o principal objetivo da reanimação, da compressão é essa, que o sangue chegue no cérebro. Então, se a gente fizer de forma inadequada, não vai chegar. Esse paciente às vezes volta, mas volta com sequelas neurológicas, volta dependente de ventilação mecânica, fica aquele paciente morador de uma UTI, tem que ir para casa com ventilador mecânico. Então, não é o que a gente quer. A gente quer que o paciente volte bem, volte nas suas atividades normais. Então, o que está nesse slide também é o que eu já acabei falando, permitir o retorno do tórax. Quando a gente faz numa velocidade muito rápida, num ritmo acima de 120 compressões por minuto, acaba que o retorno do tórax ele não acontece, porque não dá tempo. Então, o coração ele nem consegue se encher, porque aí já volta novamente para uma nova compressão. Então, por isso a importância da gente obedecer a esses critérios aí que foram adotados, né? Antigamente era acima de 100. Acima de 100 a gente pode fazer 250 compressões por minuto. Então, isso acaba prejudicando a eficiência dessas compressões. E sempre a avaliação do ritmo a cada 2 minutos. A importância da sincronia da equipe, de cada um saber a sua função, né? A gente vê que no 92 essas funções elas são geralmente muito bem delimitadas. As equipes elas são geralmente muito bem treinadas para esse tipo de situação, muitas vezes muito melhor as reanimações que são feitas no ambiente extra-hospitalar pelo SAMU, muitas vezes são bem melhores do que a do hospital, porque cada um sabe a sua função, cada um sabe o que tem que fazer bonitinho, mas a gente precisa se atentar a essas coisas para que nossa assistência seja cada vez melhor. Pode passar, gente, por favor.
E aí a gente já entra nas drogas, né, da PCR, que aí a gente entra no suporte avançado de vida, né? Quando a unidade de suporte avançado chega, ou quando ela é a primeira mesmo a chegar dentro de um contexto de parada cardiorrespiratória, a gente entra no suporte avançado. As drogas também não mudaram nesse contexto, só houve aí uma equalização entre a amiodarona e a lidocaína. Para os ritmos chocáveis, anteriormente era feita a adrenalina, e como nos ambos os ritmos, a frequência não mudou também, nem a dosagem, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, mantém a mesma. O que o protocolo reforçou dessa vez é que nos ritmos chocáveis, com a manutenção do ritmo chocável refratário e a desfibrilação, pode ser feito tanto a amiodarona quanto a lidocaína. Né? Antigamente tinha-se uma preferência pela amiodarona, hoje o protocolo já indica se fazer tanto a amiodarona quanto a lidocaína. Foi visto em estudos que elas têm a mesma eficiência nesse contexto desse choque químico, né? Essa desfibrilação química, que é a função dessa medicação. Então, dentro do contexto aí do choque, a amiodarona e a lidocaína pode ser administrada quando é refratário ao choque. Então, foi realizado o choque no paciente, o choque não conseguiu reverter o ritmo chocável, pode ser administrada a droga. E mais para frente a gente vai ver no protocolo direitinho, no fluxograma direitinho, como é que é realizado. Não é feito de primeira escolha. Então, primeiramente é o choque. Se o choque não surtir efeito, aí é realizada a medicação, é administrada essa medicação. A amiodarona também não muda a dose, né? São apenas 2 doses, se for necessário. A primeira dose cheia de 300 miligramas, a segunda dose, a metade. E aí, se continuar o ritmo chocável, não é mais realizada, não é mais administrada. Lidocaína também, as 2 doses se mantêm, a primeira dose, a dose cheia, a segunda dose, a metade. Caso não reverta, vai continuar dando essa assistência, mas só com choque. Não se faz lidocaína amiodarona como se faz adrenalina, que a adrenalina é feita enquanto o paciente estiver parado, estiver reanimando, a adrenalina é feita a cada 3 a 5 minutos. As outras drogas não, elas são administradas somente essas 2 vezes, caso não reverta, vai continuar administrando o choque nesse paciente. Nos ritmos não chocáveis se mantém, né, a adrenalina, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, também não muda, e somente ela, né, de droga. Não é mais utilizado nenhuma outra droga, embora o protocolo sempre indique tratar a causa base. Então, se tem uma causa base que é tratável com algum tipo de medicamento, ele tem que ser feito durante a parada para reverter aquela causa base e para que esse indivíduo saia da parada cardiorrespiratória. Pode passar, já, por favor. Se mantém também o flush de soro fisiológico, depois da administração dessa droga, né, que é uma droga feita em bolo, sem diluição, então muitas vezes ela fica ali perdida no acesso, se não fizer esse bolos. Fazer esse flush, né, 10 a 20 ml, mais elevação do membro do paciente, para que essa droga ela caia mais rapidamente na corrente sanguínea e faça seu efeito. E acho que tem uma próxima observação. Pode passar, gente, por favor? A preferência, sempre acesso intravenoso, para a administração dessas drogas. Caso não tenha como ter um acesso endovenoso, parte para o acesso intraósseo, né? Caso esse paciente não tenha condições de acesso, no ambiente extra-hospitalar isso é bastante comum, pacientes sem condição de acesso, dentro das características ali da cena. Então, o acesso intraósseo também é uma opção, caso não consiga o acesso endovenoso. E se não tiver acesso de forma nenhuma, não tiver acesso venoso, não conseguir um intraósseo pelos diversos motivos que podem ser, algumas medicações elas podem ser feitas intratubo, né? Mantém a mesma orientação também. A adrenalina pode ser feita intratubo, com dose dobrada, né? Porque muita dessa medicação se perde no tubo.
diluída aí para 5 ml, se faz no tubo, depois faz a ventilação com ambu para empurrar essa droga para dentro do pulmão. Os estudos, eles não mostram, não tem estudo muito robusto em relação a isso, mas por conta do desfecho desses pacientes, ainda se orienta a fazer essa adrenalina intratubo para que a droga ela chegue de alguma forma no paciente. A mildarona não faz intratubo, não tem indicação, mas lidocaína pode. Então, a lidocaína também pode fazer no tubo, caso esse paciente ele não tenha condição nem de acesso venoso, nem de intraósseo. Dose dobrada também é a mesma coisa da adrenalina. Dose dobrada, diluída para cerca de 5 ml e cerca de 5 ventilações depois para conseguir empurrar essa droga para que o tecido pulmonar ele acabe absorvendo. Uma coisa que eu faço uma observação que sempre é trazida no protocolo é a importância do suporte básico. O suporte básico, a desfibrilação precoce, a compressão de alta qualidade, a ventilação, é o que mais importa nesse contexto. Se o paciente, por algum motivo, não consegue, se a equipe está reduzida para conseguir fazer um acesso, o suporte básico é o que importa. Então, o protocolo na atualização, eles trazem bastante ênfase nisso, que é a importância do suporte básico e não deixar de fazer o suporte básico em detrimento do avançado. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a medicação, com a intubação, muitas das vezes, sendo que, naquele momento, o que importa é ventilar, por exemplo. Se está ventilando através de um tubo ou está ventilando através de um ambu, se essa ventilação através do ambu está sendo efetiva, não é necessário, naquele momento, por exemplo, parar uma compressão para tentar intubar. Então, ele traz essa importância do suporte básico bem feito, para depois, se esse suporte básico está sendo realmente bem feito, partir para o suporte avançado. Então, se não tem equipe suficiente para fazer o suporte básico, as medicações, a parte de intubação, ela pode ser deixada de lado até que a equipe se organize e consiga fazer aquele suporte básico de maneira adequada para que aquela assistência ao paciente seja feita da forma mais precisa possível. Pode passar, gente, por favor. O protocolo, ele trouxe algo muito interessante que foi que não tinha nos outros protocolos, que foi um algoritmo somente para PCR por intoxicação por opioides. Anteriormente, no protocolo, ele não trazia, e isso foi uma coisa que foi muito observada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma grande incidência de intoxicação por opioides, por drogas de abuso, cocaína, esses tipos de droga que podem causar parada cardiorrespiratória. Então, no protocolo foi instituído só esse algoritmo para PCR por intoxicação por opioides, por conta desse contexto epidemiológico dos Estados Unidos, mas que a gente não pode não deixar de aplicar na nossa prática. Então, caso esse paciente a gente saiba que é uma pessoa que faz abuso de droga, que chegou na cena, tem cocaína, ou se é uma pessoa que faz abuso de opioide, de tramadol, abuso de morfina, abuso de fentanil, que são as principais drogas dessa classe, que pode levar a uma depressão respiratória e parada cardiorrespiratória por conta do abuso da droga, a naloxona, que é o medicamento que é antagonista, que é o antídoto para esse tipo de medicação, ele foi instituído para ser utilizada dentro dos casos tanto de parada respiratória, tanto de parada cardiorrespiratória. Anteriormente não era indicada, e nesse protocolo vem indicando, porque se o paciente se essa pessoa ela para por conta de intoxicação, por exemplo, vamos falar de um fentanil, a reanimação ela não vai ser efetiva no sentido de que esse paciente volte, ele só vai voltar depois da administração do antídoto. Então, por isso que esse protocolo trouxe isso, porque o que vai reverter aquela parada? O que vai tratar a causa base? É o antídoto. Por isso que eles colocaram para que, nesse tipo de situação, essa assistência ela seja prestada.
Então, aí o protocolo traz na suspeita de intoxicação por opioide, chama por ajuda, buscar um DEA, toda aquela parte inicial que é indicada para leigo também. Avaliação da respiração, se esse paciente respira, fazer abertura de via aérea para não ter queda da base da língua. Enfim, né, o que a gente já vê como protocolo em relação a isso. Se ele não respira, mas tem a presença de pulso, ou seja, só parada respiratória, vai fazer a ventilação de suporte, como a gente já viu anteriormente, e fazer a administração da naloxona para reverter. Porque um dos principais efeitos colaterais dos opioides é depressão respiratória, que vai causar uma parada cardiorrespiratória se ela não for tratada. Então, por isso a importância desse medicamento. Se o paciente tiver em parada cardiorrespiratória, utilização de DEA, né, para reverter um ritmo chocável se for necessário, e considerar o uso da naloxona durante a parada cardiorrespiratória para que se reverta essa parada por conta desse efeito residual do medicamento, que às vezes dura muito tempo. Então, vai ficar reanimando aquele paciente ali por meia hora, uma hora e meia, ele não vai voltar, porque a droga está fazendo efeito dentro do organismo ainda. Então, fazendo o antídoto, vai cortar o efeito dessa droga, fazendo com que esse paciente volte. Pode passar, Jean, por favor. Então, quase fechando aí, eu trouxe esse estudo, que eu acho que até mandei para a Jean para mandar para vocês. Ele está em inglês, mas assim, ele é simples de entendimento, que ele reforça aquela questão que eu falei do suporte básico. Ele foi um estudo que foi feito em 2018, com paradas cardíacas fora do ambiente hospitalar, ou seja, né, atendidas pelo serviço extra-hospitalar lá dos Estados Unidos, pelos paramédicos. E o que foi visto? Ele mediu a efetividade da adrenalina nesses pacientes. E o que eles observaram? Que a adrenalina, dentro de um contexto aí de 100 pacientes, dentro do grupo que foi utilizada a adrenalina, ela salvou 0,8 pacientes, ou seja, nenhum retorno à circulação espontânea foi devido à adrenalina. Então, a adrenalina importante porque uma vida, né? Ela é importante. Se utilizando a droga a gente consegue salvar uma pessoa, ela é importante. Porém, quando a gente vai ver os outros passos da cadeia de sobrevivência, as outras passos da reanimação, a gente vê que as outras etapas do suporte básico, principalmente, elas salvam mais vidas. Então, para a gente não deixar de fazer, por exemplo, uma compressão de forma correta, para fazer adrenalina, para pegar um acesso. Então, por exemplo, reconhecimento precoce foi responsável por 9%, né, dentro daqueles pacientes. Então, 9 pessoas voltaram quando foi reconhecido precocemente essa parada. Então, a importância desse reconhecimento precoce dentro da cena de parada cardiorrespiratória, tanto em ambiente hospitalar quanto extra-hospitalar, que não cabe no extra-hospitalar, nós, profissionais de saúde, que vai fazer o atendimento, que quem reconhece é o acompanhante, é quem está ali naquela cena, mas para a gente ver a importância desse reconhecimento precoce. Compressões de qualidade foi 6,6, então a gente vê que é 6 vezes maior do que a adrenalina, a compressão é mais efetiva, salvou 6 vezes mais pessoas do que a adrenalina. E aí a gente vê a desfibrilação precoce com 20%, ou seja, de 100 pacientes, 20 se salvam por conta da desfibrilação precoce. Então, a importância de a gente dê prioridade ao suporte básico, tanto na unidade básica, a unidade de suporte básico, quanto na unidade de suporte avançado. O suporte básico está sendo bem feito, beleza, agora a gente parte para o avançado. Então, esses dados, eles mostram, né, a importância disso, que a adrenalina, tem gente que acha que a adrenalina é o que salva, ela ajuda, realmente ajuda bastante, mas ela não é o primordial nesse contexto da parada. Pode passar, já. E aí, acho que não vai dar para ver direito. Pode passar o próximo, já que falar a mesma coisa. A gente pode passar o próximo, que eu resumi nos próximos slides, que aí não vai dar para ver muito bem. Mas aí, eu trouxe até esse meme, porque assim, o paciente voltou. Beleza, fizemos a reanimação, bonitinho, o paciente voltou. Durante todo o meu tempo da enfermagem, eu só vi um paciente voltar desse jeito.
né? E foi um paciente que tinha se infartado, deu choque rapidamente, né? Ele teve uma fibrilação, chocou, ele voltou acordado. Mas a maioria dos pacientes, eles não voltam assim, eles não voltam lúcidos, orientados, não voltam contactantes. Eles voltam desacordados, voltam com parâmetros vitais ali desregulados. Então, a importância dos cuidados pós-PCR. Pode passar aí, Jean Paulo. Então, por isso a importância dos cuidados pós-PCR. E aí, o protocolo, ele traz esse algoritmo, né? Que traz o passo a passo aí dos cuidados pós-PCR. Mas eu até coloquei num próximo slide, pode passar, gente, para colocar a mesma coisa, só para vocês verem que tem esse algoritmo, que foi até o que eu mandei para a Geniel para mandar para vocês, de cuidados para paciente em circulação espontânea, quando o paciente volta. Por quê? Muitas vezes esses cuidados eles são tomados dentro do ambiente hospitalar. Beleza, a maioria das vezes sim. Mas e quando o paciente ele volta na ambulância, né? Durante a reanimação dentro da ambulância, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisinhas que podem ser cruciais para a sobrevida desse paciente, porque a maioria dos pacientes que volta depois ele morre no hospital por conta de diversos fatores. Então, coisas que a gente deve ficar atento. A gente precisa, e o protocolo trouxe muita ênfase nisso, atenção à oxigenação desse paciente. Se esse paciente ele volta desacordado, garantia da via aérea definitiva dele. Se não entubou ainda durante a parada, é interessante que se entube ou garanta outra via aérea definitiva como máscara laríngea, enfim, para ventilar esse paciente. Posicionamento correto do tubo, porque a gente sabe que durante a parada, às vezes, o tubo desloca. Depois da parada, ver realmente se esse tubo está posicionado de forma correta, se ele não está seletivo, se ele não está muito profundo, enfim, se ele não está posicionado de forma incorreta. Que a gente consiga monitorar esses dados, principalmente em relação à saturação, entre 92 e 98. Nem ventilar esse paciente demais, né, para ele ficar com a saturação lá de 100%, porque isso a gente consegue ver que é uma hiperventilação. Nem ventilar de menos, para que ele desature demais. Manter a frequência respiratória ali em 10 ventilações por minuto, que às vezes é difícil controlar isso se o paciente não está em uso de ventilação mecânica. A gente sabe que durante um transporte dentro de uma unidade dentro da ambulância, na maioria das vezes não é utilizado o ventilador mecânico, né? Mas o ambu mesmo para esse transporte mais rápido. Mas o que isso quer dizer, essas 10 ventilações por minuto e a saturação? Não hiperventilar nem hipoventilar esse paciente, né? Fazer essa ventilação dentro dos parâmetros ideais. Controle da pressão arterial desse paciente também, né? A gente sabe que dentro da ambulância é difícil conseguir controlar essa pressão arterial, tanto porque a gente não tem uma monitorização contínua da pressão, né? Tem que ficar vendo manualmente, né? A certo tempo. Tanto porque muitas vezes o paciente ele não pode fazer volume, que é o que vai manter a pressão mais alta, e aí a gente sabe que questão de vasopressor dentro de ambulância também é complicada, né? O custo-benefício ele às vezes não compensa por conta da falta de bomba de fusão, enfim. Então, mas tentar manter essa pressão, a média acima de 65 e a sistólica acima de 90. Então, o paciente não pode ficar muito hipotenso, porque isso vai acabar gerando danos ali, principalmente ao cérebro, que não vai receber sangue de forma correta. Então, manter essa pressão arterial em parâmetros ideais, geralmente que é feito através de cristaloses, né, reposição volêmica, mas tem paciente que não pode receber. Então, avaliar essa questão do custo-benefício e o controle direcionado de temperatura, que o protocolo traz. Como é que eu falo essa questão do controle direcionado de temperatura? Dentro do hospital dá para fazer melhor. Mas o que a gente pode fazer, por exemplo, dentro de uma ambulância? O paciente está febril. Será que não seria interessante a utilização de um antitérmico? Não sei, né? Essa avaliação precisa ser feita, porque o estado febril desse paciente ele pode causar danos maiores, né, nesse período pós-parada. Então, avaliar aí os sinais vitais de forma
se eu for falar de forma resumida, avaliar esses sinais vitais e fazer o transporte desse paciente mais rápido possível para a unidade hospitalar, onde ele vai receber esse cuidado imediato, esse cuidado mais bem elaborado, uma assistência melhor, porque é dentro do hospital que ele vai conseguir ter todos esse ambiente mais controlado para que ele seja tratado. Mas essas questões a gente pode se atentar, né, para que a gente consiga dar uma assistência melhor, tanto na parte da assistência ali da reanimação, quanto durante o transporte desse paciente para a unidade hospitalar. E aí fala a avaliação desse neuroprognóstico multimodal, que vai ser feito no ambiente hospitalar mesmo. Não é função também do APH fazer essa avaliação neurológica desse paciente, esse controle dessas outras questões. Mas a manutenção dos sinais vitais é importante para que se garanta que o paciente chegue bem no hospital para ter um cuidado definitivo. Pode passar, Jean, por favor. Então, em relação à parada cardiorrespiratória que eu tinha para falar é isso. Não sei se deu para entender muito bem.